Os vícios são mais do que hábitos. Eles são correntes que nos prendem, nos afastando da vida plena que Deus deseja para nós. Você já se perguntou por que, apesar de tantos esforços, ainda parece impossível vencer aquela luta interna? Talvez tenha tentado sozinho, buscando forças onde elas nunca existiram. Mas a verdade é que a liberdade que você tanto procura não está nos prazeres momentâneos do mundo, nem nas falsas promessas de soluções rápidas. Está na fé, no relacionamento profundo com Deus, que transforma, cura e liberta. Hoje, você vai descobrir como a fé pode ser a chave que quebra as correntes dos vícios e abre a porta para uma vida totalmente nova. Acredite, o que Deus tem preparado para você vai além de tudo o que o mundo pode oferecer. Existem batalhas que muitas vezes são travadas em silêncio, escondidas atrás de sorrisos e gestos automáticos. O vício é uma dessas lutas. Ele pode se manifestar de tantas formas, físicas ou emocionais, mas o que há de comum entre todas elas é o vazio que tentam preencher. Não importa se é a dependência de uma substância, uma atitude ou um hábito. Todos nascem de uma busca por algo que falta na alma. É como tentar curar uma ferida com remédio errado. Mas e se a fé pudesse oferecer o verdadeiro antídoto? Ao longo da história, vemos exemplos de pessoas que encontraram na fé um escape dessa prisão. Muitos vivem anos prisioneiros de suas próprias fraquezas, achando que nada pode mudar. Porém, a jornada de transformação começa com a decisão de deixar de depender de si mesmo e confiar em algo maior. Essa luta interna entre fé e dependência não é fácil, mas a promessa de liberdade está sempre ao alcance de quem ousa acreditar. E, de fato, poucos têm a coragem de dar esse primeiro passo. O vício não é apenas uma questão de força de vontade. É uma batalha espiritual, uma busca incessante por preencher o que foi criado para ser preenchido por Deus. Quando entendemos isso, tudo muda. O que antes parecia impossível, agora é uma questão de realinhar nossas expectativas e encontrar um novo propósito. Não é à toa que, em muitos testemunhos, as pessoas falam sobre um vazio que foi, enfim, preenchido. Porque os vícios nos dão uma falsa sensação de controle, mas a verdadeira liberdade está em se entregar. A transformação começa quando reconhecemos que não estamos lutando sozinhos. Deus nos vê em meio à tempestade, e Ele tem uma mão estendida, pronta para nos guiar rumo à libertação. Mas essa é apenas a introdução da batalha. A cada dia, somos confrontados com decisões que nos aproximam ou nos afastam dessa liberdade. E, no mundo moderno, essas tentações só aumentam. Vivemos em uma era onde o excesso se tornou a norma e o vício uma consequência disfarçada de rotina. O mundo moderno nos empurra a um estado constante de distração, onde cada notificação no celular, cada série que maratonamos, nos afasta um pouco mais de quem realmente somos. Os vícios nesses tempos não são apenas substâncias, mas comportamentos que se infiltram sorrateiramente. O que antes era uma exceção, agora é regra. Buscamos refúgio em telas, em compras, em prazeres momentâneos. Mas o que acontece quando a alma começa a gritar por algo maior e as distrações já não são suficientes para silenciar o vazio interior? Observe como a tecnologia, ao mesmo tempo em que nos trouxe conforto, também nos aprisionou. Não são poucos os que acordam e dormem imersos em suas telas, como se o mundo real fosse apenas um detalhe. As redes sociais, que prometem conexão, acabam gerando comparações tóxicas e isolamento. Cada curtida se transforma em uma gota de validação que logo evapora, deixando um rastro de insatisfação. E a verdade é que quanto mais procuramos preencher esse vazio com as coisas do mundo moderno, mais o sentimos se alargar. É um ciclo vicioso, e muitos se perguntam: por que, mesmo com tudo à disposição, me sinto tão vazio?
A resposta está em um conceito que poucos ousam admitir. O mundo moderno nos afastou de nossas raízes espirituais. Buscamos satisfação em lugares onde ela nunca poderá ser encontrada. Não é à toa que, mesmo com todo o avanço tecnológico e material, vemos um aumento alarmante nos índices de depressão, ansiedade e solidão. As redes sociais, ao invés de nos aproximarem, nos distanciaram da nossa essência e dos valores que realmente importam. Aqueles que caem no vício da comparação, da busca incansável por validação, acabam esquecendo que a verdadeira plenitude só pode ser encontrada em Deus. Mas há esperança. Ao olhar para a realidade com os olhos da fé, percebemos que não somos definidos pelos padrões deste mundo. Os vícios que tentam nos prender, seja a tecnologia, as substâncias ou até as emoções tóxicas, podem ser vencidos. Para isso, é preciso um movimento de consciência, uma decisão de não ser levado pela maré, mas de nadar contra ela. Deus nos chama para um propósito maior, um que não se encontra em telas ou em prazeres temporários, mas naquilo que é eterno. E quando essa visão é clara, começamos a perceber que nosso ambiente, nossas companhias e influências precisam mudar. Nenhum homem é uma ilha. Nossas decisões, nossos hábitos e até mesmo nossos vícios são moldados pelo ambiente em que vivemos. É impressionante como o simples fato de estar cercado pelas pessoas erradas pode nos puxar para um abismo do qual, muitas vezes, nem percebemos estar caindo. O ambiente tem uma força invisível, quase irresistível, e as más companhias são como âncoras que nos prendem a comportamentos destrutivos. Afinal, quem se cerca de negatividade dificilmente encontrará a força para se elevar. Mas o contrário também é verdade. Cercar-se de quem caminha na fé pode ser o primeiro passo para a libertação. Imagine alguém tentando abandonar um vício, mas constantemente rodeado por aqueles que o incentivam a continuar. Não importa o quanto essa pessoa tenha força de vontade, o peso do ambiente irá, pouco a pouco, corroer sua determinação. Isso vale para vícios visíveis, como o álcool ou as drogas, e também para aqueles menos evidentes, como o pessimismo e a amargura. É por isso que a Bíblia nos alerta sobre as más companhias corromperem os bons costumes. Se você deseja mudar, deve estar preparado para avaliar quem está ao seu lado. Quem está te elevando ou te puxando para baixo? Cortar laços nunca é fácil, mas, muitas vezes, é necessário. Imagine uma árvore crescendo em um solo tóxico. Por mais que suas raízes se aprofundem, ela nunca florescerá. Da mesma forma, quando estamos imersos em um ambiente que alimenta nossos vícios e fraquezas, nos tornamos reféns dessas circunstâncias. A fé nos ensina que precisamos ser sábios ao escolher nosso círculo. Isso não significa abandonar todos ao nosso redor, mas sim entender que, em certos momentos, o afastamento é necessário para que possamos crescer espiritualmente. E a beleza disso tudo é que Deus nunca nos deixa sozinhos. Quando nos afastamos das influências negativas, Ele nos conecta a pessoas que caminham em direção à luz. Uma rede de apoio que ora, que incentiva, que nos lembra do propósito maior pelo qual estamos lutando. O ambiente ideal, então, se torna aquele onde a fé é nutrida e onde podemos, enfim, ver os vícios como algo que está ficando para trás. E esse é o passo seguinte da jornada: identificar as raízes espirituais desses vícios que nos prendem. Os vícios não são apenas comportamentos superficiais ou hábitos indesejáveis. Eles possuem raízes profundas que muitas vezes estão escondidas no plano espiritual. Quando uma alma está ferida, ela procura maneiras de anestesiar a dor, e é exatamente aí que os vícios se infiltram. O que começa como uma tentativa de preencher um vazio pode rapidamente se transformar em uma prisão. Por trás de cada vício, há uma busca desesperada por algo que satisfaça o que apenas Deus pode suprir.
É por isso que, sem cura espiritual, a libertação verdadeira se torna um desafio quase impossível. A Bíblia fala sobre o pecado como uma escravidão, uma corrente invisível que nos prende a padrões destrutivos. Os vícios seguem essa mesma lógica. Eles prometem alívio, mas entregam dor. Prometem satisfação, mas entregam desespero. É como uma moeda de duas faces. De um lado, o prazer momentâneo. Do outro, o fardo crescente que sufoca a alma. E o que poucos entendem é que o vício, muitas vezes, se torna uma forma de idolatria. Quando colocamos nossos desejos e prazeres acima de Deus, fazemos desses vícios os nossos deuses, esperando que eles nos deem a paz que só o Criador pode proporcionar. Para curar a raiz dos vícios, é preciso encarar o problema de frente, reconhecer que existe uma carência espiritual que está sendo negligenciada. Um coração que não está alinhado com o propósito de Deus se torna campo fértil para vícios de todos os tipos. E aqui, a fé entra como uma força restauradora. Quando uma pessoa se volta para Deus em busca de cura, as raízes profundas do vício começam a ser arrancadas, uma a uma. Isso não é um processo fácil e muitas vezes exige tempo, mas a promessa de libertação é real e acessível a todos. A partir do momento em que entendemos que o vício não é apenas uma questão física ou emocional, mas também espiritual, começamos a enxergar o verdadeiro caminho para a cura. Deus não apenas quer libertar a pessoa do vício, mas também preencher o vazio deixado por ele. E é nesse ponto que a transformação realmente começa, abrindo espaço para novos testemunhos de fé e superação. Nada é mais poderoso do que ouvir a história de alguém que venceu seus vícios pela fé. Esses testemunhos nos mostram que a libertação é possível, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido. Quando uma pessoa se encontra afundada em vícios, a sensação de isolamento e impotência pode ser esmagadora. Mas, ao ouvir sobre outras vidas transformadas, uma luz se acende no coração. Cada história de superação é um lembrete de que o poder de Deus é maior do que qualquer corrente que nos aprisione. São essas histórias que nos inspiram e nos fazem acreditar que a libertação é acessível a todos. A oração, muitas vezes, é o ponto de virada nesses testemunhos. Quando alguém chega ao limite de suas forças e se rende a Deus, algo extraordinário acontece. O peso que parecia insuportável começa a se dissolver e uma nova força emerge. Esses relatos nos mostram que, embora o caminho seja difícil, a fé transforma a fraqueza em força. Não são poucas as pessoas que, depois de anos em escravidão, encontraram a liberdade ao entregar suas lutas nas mãos de Deus. A cada passo de fé, um novo ciclo de vida começa, um ciclo de esperança. O mais impactante em muitos desses testemunhos é o reconhecimento da própria fraqueza. Aqueles que venceram os vícios pela fé são os primeiros a admitir que não conseguiram sozinhos. Eles falam com humildade sobre os momentos de desespero e as recaídas, mas também sobre como Deus trabalhou em suas cicatrizes, porque a verdade é que a libertação não acontece sem luta, mas acontece com a certeza de que Deus não desiste de nós. A jornada de cura é tão real quanto as feridas que ela deixa, mas essas cicatrizes se tornam marcas de vitória e superação. Esses testemunhos também revelam algo importante. A cura não é o fim da jornada, mas o começo de uma nova vida. As pessoas que foram libertas de seus vícios sentem um profundo desejo de compartilhar suas histórias, de inspirar outras que ainda estão presas. E assim, a corrente de fé e libertação se espalha, criando um ciclo de transformação contínua. A cada novo testemunho, mais pessoas são tocadas e mais vidas são transformadas. E a próxima etapa dessa jornada envolve o papel da família nessa luta. A família é o primeiro lugar onde encontramos apoio, mas também é, muitas vezes,
o espaço onde os vícios podem causar os maiores danos. Quando um membro da família está preso em um vício, todos sofrem. A dinâmica familiar muda e os laços que antes eram fortes podem se desgastar. No entanto, é justamente nesse ambiente que o poder de Deus pode restaurar o que foi quebrado. A fé, quando vivida dentro de casa, tem a capacidade de criar uma rede de suporte emocional e espiritual, fortalecendo aqueles que lutam para se libertar. Deus age poderosamente através da família, e esse suporte pode ser decisivo na caminhada de libertação. O perdão e a paciência são essenciais nesse processo. É natural que familiares se sintam frustrados e magoados pelas consequências dos vícios, mas a fé nos chama a perdoar e a acreditar na transformação. Lembrar que todos somos imperfeitos e que Deus nos perdoa diariamente nos ajuda a oferecer essa mesma graça aos outros. Famílias que oram juntas, que buscam a Deus como fonte de cura, acabam se tornando canais de bênção na vida daquele que luta contra o vício. Mesmo que a jornada seja longa, o amor incondicional e a fé inabalável podem transformar as situações mais difíceis. Além disso, a família também pode ser um espelho do amor de Deus. Quando alguém está preso em um vício, muitas vezes perde a noção do seu valor. Sentem-se indignos, como se fossem um peso para os outros. Mas quando uma família permanece firme, mostrando amor e apoio, ela se torna uma representação tangível do amor incondicional de Deus. Não é fácil, mas cada gesto de carinho, cada palavra de encorajamento pode ser um passo a mais em direção à cura. Deus usa essas pequenas ações para trazer grandes transformações. Por fim, é importante entender que a restauração familiar não acontece de um dia para o outro. As cicatrizes causadas pelos vícios podem levar tempo para cicatrizar, e a reconciliação é um processo. Mas com fé, oração e apoio mútuo, o que foi destruído pode ser restaurado. Quando a família se une, ela se torna uma fortaleza contra as recaídas e as tentações. E essa união, somada à fé, é o que ajuda a mente e o espírito a superarem os vícios. Quando falamos de vícios, é impossível ignorar o impacto que eles têm sobre o cérebro humano. A ciência mostra como os vícios alteram o funcionamento da mente, criando padrões de comportamento que, com o tempo, se tornam quase automáticos. Esses circuitos viciados, que associam prazer a comportamentos destrutivos, são extremamente difíceis de romper apenas com força de vontade. No entanto, onde a ciência revela as complexidades da mente, a fé oferece a chave para a cura do espírito. A junção entre essas duas forças, ciência e fé, é capaz de transformar vidas de uma forma que poucas pessoas acreditariam ser possível. A neurociência já comprovou que o cérebro tem a capacidade de se renovar. Com o tempo e a disciplina, os antigos padrões podem ser substituídos por novos. Mas é aqui que a fé faz toda a diferença. Acreditar que Deus pode renovar a mente e transformar o coração dá ao indivíduo uma força que vai além de qualquer tratamento humano. O processo de renovação mental que a Bíblia descreve não é apenas uma metáfora, é uma realidade científica e espiritual. Assim, ao unir o conhecimento da ciência com a fé inabalável em Deus, o caminho para a superação dos vícios se torna mais claro e mais eficaz. O poder da espiritualidade também entra em jogo quando falamos de cura emocional e mental. A fé tem a capacidade de fortalecer a mente e transformar os hábitos. Pessoas que se entregam a Deus frequentemente relatam uma nova mentalidade, uma mudança profunda na forma como enxergam suas lutas. É como se uma nova perspectiva fosse dada, permitindo que o indivíduo veja seus vícios não como uma condenação, mas como uma oportunidade de redenção. E com isso, a mente começa a se alinhar com o espírito, trabalhando juntos para romper as correntes da dependência. A ciência e a fé, juntas,
não apenas curam o corpo e a mente, mas também restauram a alma. Quando entendemos que esses dois campos não são inimigos, mas aliados, a transformação se torna completa. A mente pode ser treinada, a fé pode ser cultivada e o espírito pode ser renovado. E, com essa renovação, a jornada para a cura se fortalece, abrindo caminho para a superação de vícios que pareciam invencíveis. No entanto, há vícios que permanecem ocultos, e são eles que, muitas vezes, causam os maiores danos. Há vícios que são evidentes aos olhos de todos, mas existem aqueles que se escondem nas profundezas do coração, invisíveis para o mundo exterior. São os vícios emocionais e mentais, como a inveja, o orgulho, a amargura, que corroem a alma de maneira silenciosa. Enquanto vícios visíveis como o álcool ou as drogas chamam a atenção, esses vícios ocultos muitas vezes passam despercebidos até mesmo para a própria pessoa. Mas o fato de estarem escondidos não significa que sejam menos perigosos. Pelo contrário, eles agem sorrateiramente, minando a paz interior e nos afastando de Deus de forma sutil, mas devastadora. O vício da amargura, por exemplo, pode nascer de um simples ressentimento, mas com o tempo ele se enraiza e começa a distorcer a maneira como a pessoa vê o mundo. Ela se torna incapaz de perdoar, de confiar e, sem perceber, está presa em um ciclo de dor e isolamento. O orgulho, por sua vez, é um dos vícios mais perigosos, pois cega a pessoa para suas próprias falhas. Aqueles que são dominados pelo orgulho têm dificuldade em reconhecer seus erros, e essa falta de humildade impede o crescimento espiritual. Esses vícios, embora invisíveis, causam um impacto profundo e duradouro. A cura para esses vícios ocultos exige uma sinceridade brutal consigo mesmo. Não é fácil reconhecer que estamos alimentando sentimentos como inveja ou orgulho, mas a fé nos convida a trazer à luz aquilo que está escondido nas trevas. A confissão e a transparência são fundamentais nesse processo. Quando colocamos diante de Deus nossas fraquezas, Ele nos ajuda a enxergar com clareza e nos dá a força para mudar. A fé age como um espelho, revelando o que precisa ser transformado e nos guiando no caminho da cura interior. Deus trabalha nas áreas invisíveis do coração, onde ninguém mais pode alcançar. Ele conhece os vícios ocultos que ninguém vê, e é exatamente nessas áreas que seu poder de cura é mais profundo. Quando abrimos nosso coração e deixamos Deus agir, Ele começa a remover as amarras invisíveis que nos prendem. E assim, o processo de libertação não apenas cura o que está na superfície, mas transforma a alma por completo, permitindo que a pessoa viva em liberdade plena. Esse é um passo crucial antes de compreender o papel da Igreja nesse processo. A Igreja, desde seus primórdios, foi criada para ser um refúgio, um lugar onde as almas feridas encontram acolhimento e cura. Quando falamos de vícios, a Igreja se torna um hospital espiritual, onde aqueles que lutam contra suas dependências podem encontrar apoio, oração e, sobretudo, esperança. Muitos chegam às portas da Igreja em estado de desespero, acreditando que não há mais saída. Porém, é nesse momento que a fé comunitária entra em ação. A força da comunidade de fé reside no seu poder de unir pessoas com um propósito comum: buscar em Deus a restauração que o mundo não pode oferecer. Dentro da Igreja, os ministérios dedicados à recuperação de viciados desempenham um papel crucial. Grupos de apoio, encontros de oração e estudos bíblicos voltados para a superação de vícios são ferramentas poderosas para quem busca libertação. A caminhada da fé é longa e difícil, mas quando percorrida ao lado de outros que entendem essa luta, tudo se torna mais suportável. Além disso, a Igreja ensina sobre a importância do perdão, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo. Muitas vezes, a culpa e a vergonha prendem a pessoa ao vício,
E a mensagem de graça oferecida por Deus, pregada na igreja, é um bálsamo para almas cansadas. Outro aspecto importante é o acolhimento sem julgamentos. A igreja deve ser um lugar de amor incondicional, onde as pessoas podem se abrir sobre suas lutas sem medo de críticas ou condenação. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, e é esse amor que deve guiar a igreja em sua missão de ajudar aqueles que lutam contra o vício. Quando uma pessoa sente que pode ser ela mesma, sem máscaras, a cura começa. Não há nada mais poderoso do que se sentir aceito em meio à batalha, sabendo que Deus e a comunidade de fé estão com você. Por fim, o papel da igreja não termina com a recuperação. Ela continua sendo um pilar na vida daqueles que foram libertos, ajudando-os a se manter firmes na fé e longe das antigas armadilhas. A igreja é a mão estendida que mantém a chama da fé acesa, lembrando constantemente que, embora a luta contra os vícios seja intensa, a vitória é certa quando colocamos nossa confiança em Deus. E, diariamente, enfrentamos tentações que nos desafiam a continuar nesse caminho de libertação. A tentação é uma presença constante em nossas vidas, especialmente quando estamos tentando superar um vício. Todos os dias, somos confrontados com escolhas que podem nos aproximar ou nos afastar da liberdade que tanto buscamos. As armadilhas estão por toda parte. Em um momento de fraqueza, uma oferta parece inofensiva, mas pode ser o gatilho para uma recaída. O que muitos não percebem é que a tentação não aparece de forma óbvia. Ela se disfarça de pequenas concessões, de pensamentos sutis, de momentos de distração. A luta contra o vício é, antes de tudo, uma batalha na mente. A disciplina espiritual é nossa primeira linha de defesa contra essas armadilhas. A oração diária, a leitura da Bíblia e a meditação na Palavra de Deus nos fortalecem para resistir aos ataques do inimigo. Quando nossa mente está saturada com a verdade de Deus, nos tornamos mais conscientes das armadilhas que o mundo nos lança. A oração nos conecta diretamente com Deus, nos dando discernimento para enxergar além das aparências. Um simples não pode ser a diferença entre liberdade e escravidão, mas essa força só vem através de uma vida espiritualmente disciplinada. A armadura de Deus, descrita em Efésios, é uma metáfora poderosa para nos prepararmos diariamente contra as tentações. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, essas são armas espirituais que nos ajudam a vencer a batalha invisível contra os vícios. Mas é importante lembrar que essa armadura precisa ser vestida todos os dias. Assim como não sairíamos de casa sem roupas, não podemos enfrentar o mundo sem estarmos espiritualmente equipados. A tentação é implacável, mas com Deus ao nosso lado, não estamos sozinhos nessa luta. E, para além das grandes batalhas, são os pequenos passos diários que nos mantêm firmes. Evitar gatilhos, buscar companhias saudáveis e manter a mente focada no propósito maior. Esses são os escudos que nos protegem das armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. A cada passo dado em direção à libertação, mais nos fortalecemos para resistir ao que nos tenta voltar ao passado. E é nessa caminhada diária que a palavra de Deus se torna uma arma poderosa para vencer o vício. A Bíblia é um livro de vida, e dentro de suas páginas encontramos respostas para os dilemas mais profundos da humanidade, incluindo a luta contra os vícios. Em momentos de fraqueza, ela nos oferece esperança. Em momentos de tentação, ela nos dá sabedoria. Os vícios, por mais poderosos que pareçam, não são maiores do que o poder da palavra de Deus. Ao longo de sua história, a Bíblia relata exemplos de pessoas que, através da fé, foram libertas de suas prisões pessoais. O apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, foi transformado em um dos maiores evangelistas da história. Um verdadeiro testemunho de como Deus pode mudar até os corações mais endurecidos. O arrependimento é um dos primeiros passos para a libertação,
E a Bíblia nos ensina que esse arrependimento deve ser genuíno. Não basta apenas querer deixar o vício para trás. É preciso entregá-lo completamente a Deus, reconhecer a fraqueza humana e confiar na força divina. Através de versículos como: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres", João 8:36. Somos lembrados de que a verdadeira liberdade não é encontrada em métodos ou tratamentos humanos, mas em Jesus Cristo. Ele é a chave para a libertação total e definitiva. Além do arrependimento, a Bíblia também nos oferece instruções claras de como resistir ao vício. Em Gálatas 5:16, lemos: "Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne." Aqui está a chave para a vitória diária: viver guiado pelo Espírito Santo. Isso significa entregar cada desejo, cada tentação, cada fraqueza nas mãos de Deus e permitir que Ele nos fortaleça para dizer não ao que nos prende. Quando nos enchemos da palavra, ela se torna a nossa maior defesa contra os ataques do inimigo. O que antes parecia irresistível começa a perder seu poder diante da verdade de Deus. Portanto, usar a Bíblia como arma contra os vícios não é apenas uma recomendação, é uma necessidade. A cada leitura, a cada meditação, somos transformados de dentro para fora, e assim, as correntes que antes nos prendiam começam a se quebrar, uma a uma. O caminho da libertação, como nos mostra a Bíblia, é possível para todos aqueles que se entregam verdadeiramente a Deus. E, em meio a essa jornada, encontramos o poder da graça e da humilhação, que são os primeiros passos para a verdadeira cura. Humilhar-se diante de Deus é um ato de coragem e não de fraqueza. Quando reconhecemos nossa incapacidade de superar os vícios por conta própria, estamos nos aproximando do caminho da verdadeira cura. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Essa humilhação não significa perda de dignidade, mas sim a rendição total a Deus, admitindo que sem Ele somos impotentes frente aos nossos maiores desafios. E é justamente nessa entrega que a graça começa a agir, transformando o coração e a mente de dentro para fora. Muitos resistem a esse processo, pois o orgulho humano nos faz acreditar que podemos vencer sozinhos. Mas a verdade é que quanto mais lutamos com nossas próprias forças, mais nos afundamos no ciclo do vício. A história do filho pródigo, que abandonou tudo em busca de prazeres e se encontrou em um estado de miséria, é um exemplo claro disso. Foi somente quando ele se humilhou e voltou para o Pai que encontrou o perdão e a restauração. Da mesma forma, Deus está sempre pronto para nos receber de volta, não importa o quão longe tenhamos ido. A graça de Deus é o que nos sustenta nesse processo de cura. Não é algo que podemos merecer ou ganhar por nossos próprios méritos, mas um presente divino dado àqueles que se rendem a Ele. A graça não apenas nos perdoa, mas também nos fortalece para resistir às tentações futuras. É como um bálsamo para a alma, que cura as feridas profundas causadas pelo vício. Muitas pessoas, ao experimentarem essa graça, relatam uma sensação de paz e alívio, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Essa é a prova viva do poder transformador de Deus. A cura começa com a humildade, mas é sustentada pela graça. Quando reconhecemos nossas falhas e permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas, Ele age de maneiras que nunca imaginamos. E essa transformação vai muito além do físico. Ela toca o espírito e a mente, trazendo uma renovação completa. Porém, mesmo diante da graça, a batalha continua. Existem forças espirituais que tentam nos desviar do caminho, e é sobre essas influências que precisamos falar a seguir. Os vícios não são apenas questões físicas ou emocionais. Muitas vezes, eles têm raízes espirituais profundas. Por trás das tentações e das recaídas, existem forças espirituais
que trabalham contra nossa libertação. A Bíblia nos alerta sobre a batalha espiritual que travamos diariamente, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Essas forças malignas não apenas influenciam nossas ações, mas também atacam a nossa mente, nos convencendo de que a libertação é impossível e que estamos presos para sempre. Os ataques espirituais podem se manifestar de várias maneiras: pensamentos de desistência, sentimentos de culpa que nos afundam ainda mais no vício, ou até mesmo a sensação de que Deus está distante. Tudo isso são mentiras que o inimigo usa para nos manter acorrentados. No entanto, a boa notícia é que temos um aliado infinitamente mais poderoso: Jesus Cristo. Seu nome tem poder sobre qualquer força maligna, e quando o invocamos, as trevas começam a recuar. Não estamos sozinhos nessa batalha, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais fortalecidos ficamos para resistir. A oração é uma das armas mais poderosas contra essas influências espirituais. Não é apenas um ato religioso, mas uma verdadeira batalha travada no reino espiritual. Quando oramos, declaramos nossa dependência de Deus e abrimos espaço para que Ele lute por nós. A Bíblia nos ensina que, através da oração, podemos derrubar fortalezas e resistir ao inimigo. Muitos que lutam contra os vícios testemunham como suas vidas mudaram quando passaram a orar fervorosamente, entregando suas fraquezas nas mãos de Deus. O simples ato de orar com fé pode quebrar correntes que pareciam inquebráveis. Embora as forças espirituais sejam reais e poderosas, elas não são invencíveis. O poder de Deus é infinitamente maior. Jesus venceu todas essas forças na cruz, e através dele, nós também podemos vencer. No entanto, é essencial permanecer vigilante. A batalha espiritual é contínua, e mesmo após a libertação, o inimigo tentará nos atacar. Mas, com a fé firme e a oração constante, podemos viver em liberdade. E, mesmo diante de recaídas, a esperança permanece, pois Deus nunca desiste de nós. A jornada para a libertação dos vícios não é linear. Muitas vezes, ela é marcada por avanços e retrocessos, com recaídas que podem abalar a esperança de quem luta para se libertar. No entanto, a recaída não significa o fim. Pelo contrário, ela faz parte do processo de cura e deve ser encarada com esperança e não com derrota. Todos enfrentamos momentos de fraqueza, mas é importante lembrar que Deus não espera a perfeição imediata. Ele caminha conosco, mesmo nas quedas, e nos levanta quando caímos. O que importa não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes nos levantamos e continuamos a lutar. A culpa e o arrependimento são sentimentos naturais após uma recaída, mas é crucial não permitir que a culpa se transforme em uma prisão. A Bíblia nos ensina que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Isso significa que, apesar das falhas, Deus ainda estende sua graça. O arrependimento sincero é o primeiro passo após uma recaída, mas ele deve ser seguido por uma ação: a decisão de continuar no caminho da libertação. Cada recaída traz uma lição, e essas lições nos tornam mais fortes para resistir às tentações futuras. Muitos testemunhos de pessoas que venceram os vícios incluem momentos de recaída. São histórias de dor, mas também de superação. A cada queda, elas descobriram algo novo sobre si mesmas e sobre o processo de cura. Ao invés de desistir, elas se agarraram à esperança de que a libertação era possível, e essa esperança foi o que as impulsionou para a frente. Isso nos lembra de que a jornada não precisa ser perfeita para ser bem-sucedida. Deus usa até os nossos tropeços para nos moldar e nos aproximar dele. A esperança é o que mantém a chama acesa, mesmo nos momentos mais sombrios. Deus não desiste de nós, e por isso não devemos desistir de nós mesmos.
A recaída pode ser parte da jornada, mas ela nunca define o final da história. Sempre haverá uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. E essa esperança, que vem de Deus, nos dá a força necessária para continuar, não importa quantas vezes tenhamos caído. E é com essa esperança renovada que nos preparamos para uma transformação profunda, começando pela renovação da mente. A mente é o campo de batalha onde os vícios muitas vezes se instalam, mas também é o lugar onde a transformação começa. A Bíblia nos ensina que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Essa renovação não é algo que acontece de uma hora para outra, mas um processo contínuo em que a fé desempenha um papel central. Os pensamentos que antes estavam presos aos vícios começam a ser substituídos por pensamentos de esperança e propósito. A cada dia, a mente vai sendo restaurada, alinhando-se ao que Deus deseja para nossas vidas. E é essa renovação que nos capacita a resistir às antigas armadilhas. Pensamentos negativos e destrutivos muitas vezes alimentam os vícios. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir. Eu sou fraco demais. Esses pensamentos, quando repetidos, moldam nossa realidade. No entanto, a fé nos ensina a substituir essas mentiras pelas verdades de Deus. Cada vez que declaramos, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13, estamos treinando nossa mente para pensar de acordo com a vontade de Deus. Aos poucos, esses novos pensamentos se tornam hábitos, e os hábitos moldam uma nova vida, livre das antigas amarras. A meditação na Palavra de Deus é uma ferramenta poderosa nesse processo de renovação. Assim como o corpo precisa de alimento para se fortalecer, a mente precisa ser nutrida com a verdade. Quando lemos e refletimos sobre a Palavra, estamos fortalecendo nossa capacidade de resistir às tentações. A Bíblia não apenas nos dá instruções para a vida, mas também reprograma nossa mente, nos ensinando a ver o mundo e a nós mesmos de uma maneira completamente nova. E essa nova visão é o que nos liberta dos padrões antigos que alimentavam os vícios. Renovar a mente é um passo fundamental na jornada da libertação. Uma mente renovada pela fé não apenas rejeita os velhos padrões, mas abraça uma nova maneira de viver, uma maneira que reflete o amor e o propósito de Deus. Quando a mente está alinhada com a verdade, o espírito e o corpo seguem o mesmo caminho. E, com essa renovação mental, os vícios que antes pareciam insuperáveis começam a perder o poder. No entanto, a batalha contra os vícios vai além da mente. Eles também afetam a identidade e o valor pessoal. E é sobre isso que precisamos refletir a seguir. Os vícios são como um veneno que lentamente destrói a identidade de uma pessoa. O impacto devastador que eles causam na autoestima e na vida emocional é inegável. A princípio, os vícios podem parecer uma solução temporária para o alívio de dores ou traumas. Mas, com o tempo, eles destroem a pessoa de dentro para fora. O vício isola, separa o indivíduo de Deus e dos outros, levando-o a uma espiral de culpa e vergonha. Quando alguém se vê preso nesse ciclo, começa a acreditar na mentira de que nunca será bom o suficiente, de que já está além da redenção. Esse é o ponto onde muitos perdem a noção de seu próprio valor. O vício não apenas destrói a identidade, mas também mina a capacidade de a pessoa se ver como digna de amor e respeito. Muitos se encontram presos em um ciclo de autossabotagem, onde a destruição pessoal parece ser a única saída. A amargura, o arrependimento e a culpa se tornam companheiros constantes, bloqueando qualquer possibilidade de esperança. Porém, Deus nos oferece uma verdade diferente. Vocês são filhos amados de Deus. Efésios 5, 1. A fé tem o poder de restaurar essa identidade destruída, lembrando-nos de quem realmente somos e de que sempre existe um caminho de volta para a graça.
A restauração do valor pessoal começa com o reconhecimento de que, apesar dos erros, ainda somos preciosos aos olhos de Deus. Os vícios nos fazem acreditar que somos indignos, mas Deus nos vê como seus filhos amados, sempre prontos para ser restaurados. A fé age como um farol, guiando-nos de volta à nossa verdadeira identidade. É como uma ferida que, uma vez tratada, começa a cicatrizar e a nos devolver a força perdida. A partir do momento em que aceitamos essa verdade, começamos a ver que a cura vai além do vício. Ela alcança a alma e restaura o que foi quebrado. A cura das feridas emocionais, então, torna-se parte essencial do processo de libertação dos vícios. Não se trata apenas de abandonar um hábito, mas de restaurar a identidade que foi perdida. A fé é o que nos dá a força para enfrentar as verdades mais difíceis sobre nós mesmos e, ao mesmo tempo, a coragem para acreditar que, em Deus, podemos ser completamente renovados. E essa renovação não se limita ao coração e à mente. Ela também transforma o corpo, como veremos a seguir. Os vícios não apenas afetam a mente e o espírito, mas também deixam marcas profundas no corpo. O impacto físico dos vícios pode ser devastador, desde o desgaste provocado por substâncias químicas até os efeitos colaterais de comportamentos compulsivos. O corpo, criado para ser o templo do Espírito Santo, acaba sendo maltratado e degradado pelas escolhas que fazemos. Mas assim como a fé pode renovar a mente e restaurar o espírito, ela também pode trazer cura para o corpo. Deus não apenas se preocupa com nossa alma, mas com o nosso bem-estar físico. A transformação completa inclui a restauração do corpo, devolvendo-lhe a saúde e a dignidade. A fé em Deus tem o poder de curar doenças e vícios que afetam o corpo. Muitos testemunhos falam de curas milagrosas que aconteceram quando as pessoas se voltaram para Deus em busca de libertação. É como se o corpo, antes consumido pelos vícios, recebesse uma nova chance de viver plenamente. O poder da oração e da entrega a Deus abre portas para milagres físicos que, de outra forma, seriam impossíveis. A Bíblia nos lembra que Jesus curou muitas pessoas durante seu ministério, mostrando que Deus se importa com nossa saúde física tanto quanto com nossa espiritualidade. Mas a transformação do corpo também exige ação. A fé nos chama a cuidar de nós mesmos de maneira intencional. Isso significa fazer escolhas conscientes que promovam a saúde e o bem-estar. Abandonar comportamentos destrutivos e adotar hábitos saudáveis faz parte desse processo de transformação. Quando entendemos que o nosso corpo é um presente de Deus, passamos a cuidar dele com mais zelo, respeitando-o como o templo que é. E, assim como uma casa precisa ser mantida em ordem, nosso corpo também precisa ser cuidado para que possamos viver a vida plena que Deus planejou para nós. A transformação física é apenas uma parte do processo completo de cura. Ela reflete a obra que Deus está fazendo em nossas vidas como um todo. Quando vemos os sinais dessa renovação no corpo, eles nos lembram que Deus está presente, transformando cada área de nossas vidas. E assim, essa renovação nos leva a enxergar o perdão de uma maneira mais profunda. Perdoar a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis na jornada de libertação dos vícios. Muitas vezes, o peso da culpa se torna insuportável, levando a pessoa a acreditar que não merece ser perdoada, nem por Deus, nem por si mesma. No entanto, a fé nos ensina que o perdão é um presente oferecido a todos, e isso inclui o perdão próprio. Deus não apenas nos perdoa de nossos erros e pecados, mas também nos convida a nos libertarmos da culpa que carregamos. A partir do momento em que aceitamos o perdão divino, somos chamados a nos ver com os mesmos olhos de graça e misericórdia. Muitas vezes, as recaídas e os erros passados se transformam em barreiras emocionais, bloqueando o progresso. Quando não conseguimos nos perdoar, ficamos presos em um ciclo de autossabotagem,
onde o passado define nosso presente e impede a cura futura. Mas Deus nos oferece uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar. O primeiro passo para a cura é deixar o passado para trás e abraçar a graça que nos foi dada. Como está escrito em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa purificação inclui o perdão a si mesmo. Perdoar-se não significa ignorar os erros cometidos, mas reconhecer que, em Cristo, há redenção e restauração. Quando aceitamos o perdão, começamos a enxergar nossos erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada falha pode ser transformada em uma lição que nos aproxima de Deus e nos fortalece para resistir às tentações futuras. O perdão próprio é uma chave para a verdadeira liberdade, pois nos liberta das correntes emocionais que nos mantêm presos ao passado. Ao nos perdoarmos, nos permitimos avançar para uma vida plena, sem as sombras da culpa. Ao abraçar o perdão próprio, abrimos caminho para a restauração completa, que envolve não apenas o corpo e a mente, mas também o espírito. E, ao trilhar essa jornada, nos tornamos mais conscientes das influências externas que tentam nos desviar. Vivemos em uma sociedade saturada pela mídia, onde os vícios são frequentemente glorificados e até normalizados. Filmes, séries, músicas e até campanhas publicitárias pintam um quadro onde o uso excessivo de substâncias, o consumo desenfreado e comportamentos destrutivos parecem ser sinônimos de liberdade e prazer. A cultura moderna nos vende a ilusão de que essas práticas são inofensivas, parte de uma vida plena e divertida. Mas o que poucos percebem é que por trás dessa fachada há um ciclo de destruição que afeta milhões de vidas. A mídia molda nossos desejos e padrões de comportamento, influenciando diretamente nossa relação com os vícios. Os jovens, em particular, são bombardeados com imagens e mensagens que sugerem que, para ser aceito ou bem-sucedido, é necessário adotar esses comportamentos. A pressão social, alimentada pela mídia, cria um terreno fértil para que os vícios se tornem hábitos. Redes sociais, por exemplo, podem criar um ambiente de comparação constante, onde a busca por validação acaba incentivando comportamentos compulsivos e, muitas vezes, destrutivos. Quando somos constantemente expostos a essas mensagens, nosso senso crítico pode ser enfraquecido, e o que antes parecia errado passa a ser visto como normal ou até desejável. No entanto, a fé nos oferece uma visão diferente, uma maneira de enxergar o mundo através dos olhos de Deus. Enquanto a mídia e a cultura popular exaltam o vício, a Bíblia nos chama para uma vida de sobriedade e autocontrole. Romanos 12, do 2, nos aconselha: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa resistir às pressões externas e buscar uma vida alinhada com os valores de Deus. A fé nos dá a clareza para discernir o que realmente nos edifica e nos ajuda a rejeitar aquilo que destrói nossa alma. A influência da mídia e da cultura não pode ser subestimada, mas, com uma mente renovada pela fé, podemos resistir a essas pressões e viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. O desafio é constante, mas, com discernimento e oração, é possível criar uma barreira contra essas influências destrutivas. E, ao rejeitar os padrões deste mundo, passamos a viver uma vida de acordo com os valores da fé, redefinindo nossas prioridades e fortalecendo nossa caminhada espiritual. A fé tem o poder de redefinir completamente nossos valores e prioridades, especialmente quando nos encontramos presos em vícios que distorcem nossa visão de vida. Os vícios nos fazem acreditar que o que é temporário tem mais valor do que o que é eterno. Eles invertem nossa escala de importância, colocando os desejos imediatos acima de nossas responsabilidades, relacionamentos e até
da nossa própria saúde. No entanto, quando permitimos que a fé guie nossas vidas, começamos a enxergar o mundo e nossas escolhas sob uma nova perspectiva. O que antes parecia irresistível perde o seu brilho, e o que realmente importa começa a se destacar. A fé nos ensina que nossa maior prioridade é o nosso relacionamento com Deus. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, tudo o mais se alinha. As escolhas que fazíamos impulsivamente, movidos por prazeres temporários, começam a ser questionadas. A pergunta passa a ser: isso me aproxima ou me afasta de Deus? E é com essa nova mentalidade que os vícios começam a perder sua força. A busca pela satisfação imediata é substituída por um desejo profundo de viver de acordo com o propósito de Deus, que traz uma alegria duradoura e verdadeira. Redefinir nossas prioridades também significa investir em relacionamentos saudáveis e em uma vida equilibrada. A fé nos ensina o valor do cuidado com o próximo, da integridade e do autocontrole. Quando nossos valores são transformados pela fé, começamos a investir nosso tempo e energia em coisas que edificam, em vez de nos destruírem. Buscamos construir uma vida sólida, baseada em princípios que resistem às tempestades da vida, em vez de nos deixar levar pelos ventos das tentações e dos vícios. A fé nos dá a clareza necessária para escolher o que realmente importa. Viver uma vida alinhada com os valores da fé é uma escolha diária. A cada manhã, temos a oportunidade de decidir o que será nossa prioridade: os vícios que nos escravizam ou a liberdade que encontramos em Deus. Quando escolhemos a fé, estamos escolhendo uma vida plena, onde cada decisão nos aproxima mais do propósito para o qual fomos criados. E, ao viver dessa maneira, começamos a experimentar a verdadeira liberdade e paz que só Deus pode oferecer. Mas, para isso, é fundamental aprender a ser transparente e confessar nossas fraquezas. A confissão é um ato poderoso de cura, e a transparência é o caminho que nos leva a ela. Quando estamos presos em vícios, o segredo e a ocultação se tornam parte da nossa realidade. O medo de sermos julgados, a vergonha de nossos erros e a culpa nos fazem esconder o que mais precisamos trazer à luz. No entanto, a Bíblia nos ensina que a confissão tem um poder libertador. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Tiago 5:16. Ao sermos transparentes sobre nossas lutas, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossas fraquezas e para que a cura comece. A confissão não precisa ser um ato público ou grandioso. Ela começa com a sinceridade diante de Deus. Quando nos abrimos para Ele, reconhecendo nossas falhas, algo poderoso acontece. Deus, que já conhece o nosso coração, nos acolhe com graça e misericórdia. Ao confessarmos nossos vícios, nossas fraquezas, estamos admitindo que não conseguimos sozinhos e que precisamos da ajuda divina. Esse é o primeiro passo para a libertação. E ao confessar, não apenas somos perdoados, mas também fortalecidos para resistir às tentações futuras. Além da confissão a Deus, a transparência com pessoas de confiança é crucial. Encontrar alguém que possa nos ouvir sem julgamentos, que possa orar por nós e nos apoiar, faz toda a diferença na jornada de recuperação. A comunidade de fé pode ser um refúgio onde a confissão e a transparência são valorizadas e incentivadas. Quando somos honestos sobre nossas lutas, damos a outras pessoas a oportunidade de nos ajudar. E, ao mesmo tempo, inspiramos aqueles que podem estar enfrentando as mesmas batalhas. A transparência cria laços profundos de confiança e nos lembra que não estamos sozinhos. Ser honesto consigo mesmo, com Deus e com os outros, é um ato de coragem que leva à cura verdadeira. As correntes dos vícios começam a se quebrar quando trazemos à luz o que antes estava escondido. E esse processo de confissão e transparência nos prepara para a cura emocional e espiritual,
que é o próximo passo nessa jornada de libertação. A cura emocional e espiritual é um dos passos mais profundos e transformadores na jornada de libertação dos vícios. Quando alguém finalmente se liberta de um vício, as feridas deixadas por ele ainda precisam ser tratadas. Essas feridas, muitas vezes invisíveis, afetam profundamente o coração e a alma. Elas podem ser cicatrizes emocionais de dor, vergonha ou ressentimento, que continuam a impactar a vida mesmo depois da superação do comportamento vicioso. No entanto, a fé oferece um caminho para a cura completa, onde não apenas o vício é derrotado, mas as feridas internas também são curadas pela graça de Deus. A fé nos ensina que Deus é o restaurador das almas feridas. Em Salmos 147:3, lemos: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Esse cuidado divino vai além da superfície, penetrando nas áreas mais profundas de nossa vida emocional. Quando nos permitimos ser curados espiritualmente, Deus trabalha em nossas dores, removendo os fardos emocionais que carregamos por tanto tempo. A oração, a leitura da palavra e o apoio de uma comunidade de fé são instrumentos que Deus usa para trazer essa cura. Aos poucos, as cicatrizes começam a desaparecer e a paz de Deus ocupa o lugar antes tomado pela dor. O Espírito Santo também desempenha um papel fundamental nesse processo. Ele é o Consolador, aquele que nos dá a força para enfrentar os traumas e as emoções difíceis que surgem após a libertação. Muitas vezes, esses sentimentos vêm à tona de maneira inesperada, mas, com a presença do Espírito Santo, conseguimos enfrentá-los de forma saudável. A fé nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada de cura. Deus caminha conosco, sustentando-nos e nos renovando dia após dia. E à medida que Ele cura nossas emoções, Ele também restaura nosso relacionamento com Ele e com as pessoas ao nosso redor. A cura emocional e espiritual nos permite viver em liberdade plena, sem as sombras do passado. Ela nos dá a força para recomeçar e para viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Ao curar nossas feridas internas, Deus nos prepara para uma nova vida, cheia de esperança e renovação. E, uma vez curados, estamos prontos para reconstruir nossas vidas com base nessa nova identidade que encontramos nele. Agora é o momento de recomeçar e seguir uma nova jornada com Deus. Recomeçar a vida após a libertação de um vício é como despertar para um novo mundo de possibilidades. O que antes parecia inalcançável, agora se torna acessível através da graça e do amor de Deus. No entanto, o recomeço não é apenas sobre deixar o passado para trás, mas sobre construir algo novo, com base na liberdade que encontramos em Cristo. Deus não apenas nos liberta dos vícios, mas também nos guia em um caminho de renovação. Ele abre novas portas, revela novos propósitos e nos chama a viver uma vida de plenitude. Cada passo dado nessa nova jornada é um testemunho do poder transformador de Deus. O recomeço também exige perseverança. Superar um vício é uma vitória imensa, mas a caminhada continua. É necessário um esforço contínuo para manter a fé viva e os antigos hábitos à distância. A oração, o estudo da palavra e a comunhão com outros crentes são ferramentas indispensáveis nessa fase. Deus nos fortalece para resistir às tentações que ainda podem surgir e nos ajuda a trilhar esse novo caminho com coragem. A cada dia, somos desafiados a confiar mais nele, a buscar sua orientação e a nos manter firmes na fé, sabendo que Ele é a nossa força em todas as circunstâncias. Recomeçar também significa abraçar novas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Talvez seja uma nova carreira, um novo relacionamento, ou até mesmo um novo ministério. O importante é entender que, com Deus, o passado não define o futuro. O que antes parecia perdido, agora é restaurado.
Deus nos dá a chance de reconstruir, e essa reconstrução é feita sobre uma base sólida de fé e esperança. Não há limites para o que Ele pode fazer em nossas vidas quando nos entregamos completamente ao seu propósito. O que parecia uma história de derrota se transforma em uma história de vitória. Com cada novo começo, há uma nova oportunidade de viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. A jornada não será perfeita, mas com Deus, ela será repleta de momentos de crescimento, aprendizado e bênçãos. O recomeço é uma prova viva de que Deus faz todas as coisas novas, e essa renovação é contínua. E, uma vez restaurados e libertos, temos a responsabilidade de compartilhar nossa história, nosso testemunho de transformação, para que outros também encontrem o caminho da esperança e da libertação. Testemunhar a transformação que Deus realizou em nossas vidas é uma das formas mais poderosas de impactar os outros. Quando compartilhamos nossa história de libertação e cura, damos esperança a quem ainda está lutando. O testemunho pessoal é uma prova viva de que a mudança é possível e que Deus está sempre pronto para estender sua graça e misericórdia a todos que se voltam para Ele. Cada testemunho tem o poder de inspirar, de lembrar as pessoas que, por mais sombria que a situação pareça, existe uma luz no fim do túnel. E essa luz é Jesus Cristo. Compartilhar o que Deus fez em nossas vidas também fortalece nossa própria fé. Ao recontar nossa história, nos lembramos de como Deus foi fiel em cada etapa da jornada. Isso nos dá forças para continuar firmes e nos ajuda a perceber o quanto crescemos desde o início da nossa luta contra o vício. Mais do que isso, o testemunho permite que outras pessoas vejam que não estamos apenas contando uma história distante. Estamos vivendo a transformação em tempo real. E quando as pessoas veem isso, elas se sentem motivadas a buscar a mesma libertação. O testemunho também é uma forma de glorificar a Deus. Quando damos a Ele o crédito pela nossa libertação e cura, estamos exaltando seu nome e reconhecendo que sem Ele nada seria possível. Ao testemunhar, não estamos apenas falando sobre nós mesmos, mas apontando para o poder e o amor de Deus. O testemunho se torna uma ferramenta de evangelização, mostrando que o mesmo Deus que transformou nossas vidas está pronto para transformar outras vidas também. E assim, mais pessoas são atraídas para a fé e para a esperança que encontramos em Cristo. Testemunhar a transformação não é apenas um ato de contar uma história, mas de continuar vivendo de acordo com os princípios da fé. Quando falamos sobre nossa libertação, estamos nos comprometendo a manter nossa caminhada em direção a Deus, servindo como exemplo para aqueles que ainda estão buscando. Nosso testemunho pode ser o início da jornada de alguém em direção à liberdade. E essa responsabilidade nos lembra que o caminho da libertação é contínuo e que precisamos nos manter firmes na fé para inspirar os outros a seguirem o mesmo caminho. A jornada de libertação é contínua, mas a promessa de Deus é clara. A verdadeira liberdade é possível para todos aqueles que colocam sua confiança nele. A cada passo dado rumo à cura, Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e renovando nossas forças. Não importa quão profundas sejam as feridas ou quão fortes pareçam as correntes do vício, o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer obstáculo. E essa liberdade não vem de métodos humanos ou de soluções temporárias. Ela vem do relacionamento com Jesus Cristo, o único que pode nos libertar de verdade. Se você, que está assistindo agora, sente que está preso em um ciclo de vícios, de dor ou de culpa, saiba que há uma saída. Jesus está de braços abertos, esperando por você. Ele quer te libertar, te curar e te dar uma vida nova. Não importa o quão longe você tenha ido, Ele está sempre pronto para te receber de volta. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração e permitir que Ele entre. A Bíblia nos diz:
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Jesus é o caminho para essa liberdade, e Ele te oferece uma nova vida hoje. Eu te convido neste momento a aceitar Jesus como seu único Salvador. Não espere mais. Não deixe que o passado ou o medo te impeçam de viver a vida que Deus preparou para você. Se você deseja essa libertação, essa paz e essa transformação, faça uma oração simples e sincera, convidando Jesus para entrar em sua vida. Diga a Ele que você reconhece suas fraquezas, seus erros, mas que agora está pronto para entregar tudo a Ele. E tenha certeza, Ele vai te transformar, te renovar e te dar a força que você precisa para viver em liberdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está aqui, pronto para te salvar e te conduzir a uma vida de propósito e plenitude. Se você aceitou esse convite, saiba que sua vida nunca mais será a mesma. Deus está agora começando uma obra nova em você. E essa jornada de transformação é apenas o começo de uma vida cheia de graça e de amor. Eu te encorajo a buscar uma comunidade de fé, a ler a Bíblia e a orar, porque Deus está pronto para te guiar em cada passo. Que Deus te abençoe grandemente nessa nova jornada de vida e liberdade. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.